Era 2 de fevereiro de 1959, quando 9 estudantes soviéticos, 7 homens e 2 mulheres, tiveram sua viagem para apreciar a natureza interrompida, na face leste da montanha Kolat-Serkali, ao norte dos Montes Urais, a mais de 1.300 quilômetros de Moscou. O acampamento foi encontrado abandonado, com as barracas rasgadas de dentro para fora. Um conjunto de pegadas seguia até um bosque próximo, onde foram encontrados os 2 primeiros corpos, descalços e usando apenas as roupas de baixo. Mais adiante, próximo a um pinheiro, estavam mais 3 corpos, em posição que sugeria que os mochileiros estavam tentando voltar para o acampamento. Os últimos 4 corpos só foram encontrados 2 meses depois, sob 4 metros de neve, em um barranco próximo ao bosque. Os corpos revelariam indícios de brutal e inexplicável violência. O grupo de estudantes tinha um letal encontro com algo que os fez fugir sem roupas pelo meio do gelo, enquanto seus companheiros foram mortos com brutalidade. Mas o que fez isso não é nada fácil responder. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O caso conhecido como Incidente do Passo Dyatlov foi um evento ocorrido na noite de 2 de fevereiro de 1959, que resultou na misteriosa morte de 9 jovens esquiadores, que cerca de um mês antes empreenderam uma viagem através dos Montes Urais na antiga União Soviética. Até hoje, as autoridades não têm explicações sobre as violentas mortes. Foi comprovado à época que os esquiadores rasgaram suas tendas de dentro para fora e fugiram a pé sob forte nevasca. Apesar de os corpos não apresentarem sinais de luta, 2 tinham perfurações no crânio e outros 2 as costelas quebradas. A causa dos incidentes foi atribuída a uma força desconhecida, o que determinou o fechamento temporário do local. No dia 23 de janeiro de 1959, Igor Dyatlov, cujo nome batizou o local após a tragédia, conduziu 9 esquiadores em uma jornada pela encosta de Kolat-Serkali, Montanha dos Mortos no dialeto Mansi, um local inóspito e acidentado. Alunos e ex-alunos do Instituto Politécnico Ural eram todos amigos e estavam acostumados a esse tipo de expedição. Seus nomes eram Yuri Dorochenko, Ludmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Yuri Krivonischenko, Rustem Slobodin, Nikolai Buks-Brignoli, Zinaida Komogorova, Semyon Zolotaryov e Yuri Udin. Num dos muitos diários escritos durante a viagem, o início da viagem foi relatado como tranquilo. O clima no trem era descontraído. 3 dias após a partida, pegaram carona na traseira de um caminhão, onde Yuri Udin sentiu dores ciáticas e resolveu deixar o grupo e retornar. Decisão que salvou sua vida. No dia 27 de janeiro, os 9 esquiadores seguiram viagem a pé pelas montanhas. Em 1º de fevereiro, pegaram uma rota muito difícil, mesmo para exploradores experientes. 4 quilômetros à frente, acamparam na encosta Kolat-Serkali, a somente 16 quilômetros do destino final, o Monte Otorten. Sem notícias dos esquiadores, amigos e familiares organizaram uma equipe de busca formada por voluntários em 20 de fevereiro, que chegou ao acampamento, mas o encontrou totalmente abandonado. No local foram recuperados alguns pertences, inclusive câmeras fotográficas com registros e fotos que antecederam o incidente. A tenda parecia ter sido rasgada de dentro para fora, enquanto 9 pares de pegadas de pés descalços seguiam para longe do acampamento em direção a uma floresta vizinha. A polícia foi então chamada. Krivonichenko e Dorochenko, de 23 e 21 anos, foram os primeiros a serem encontrados. Estavam cercados pelos restos de um incêndio, próximo ao acampamento. Dorochenko tinha uma espuma cinza saindo da boca. A seguir, acharam Dyatlov, Komogorova e Slobodin, 23, 22 e 23 anos, com os corpos apenas parcialmente vestidos, apesar da temperatura de 30 graus negativos.
Os corpos dos outros 4 esquiadores só foram encontrados meses mais tarde, quando a neve descongelou. Tibox Brignoles, de 23, Dubinina, de 20, Karevatov, 24 e Zolotariov, de 38, estavam numa ravina de quase 60 metros de profundidade. Vestiam muitas roupas, inclusive a dos colegas mortos. Mas se recuperaram essas vestes, por que não voltaram para o acampamento? Em 1990, o chefe da investigação, Lev Yanov, declarou que diversas testemunhas, incluindo militares e meteorologistas, relataram ter visto entre fevereiro e março de 1959 esferas voadoras brilhantes na região. Segundo Yanov, ele já suspeitava na época que havia uma ligação entre os casos. Em 2013, o produtor de cinema e televisão americano Donny Richard divulgou sua teoria, resultado de 5 anos de pesquisa. Para ele, o grupo de Dyatlov simplesmente estava no lugar errado na hora errada. Eles teriam se deparado com o que Escher chama de tempestade perfeita, um mini tornado extremamente violento que produz um ruído ensurdecedor. Esse fenômeno pode gerar uma grande quantidade de infrassom, capaz de provocar falta de ar, perda de sono e principalmente um pânico incontrolável. Essa sensação de pânico em meio à situação de frio extremo e escuridão teria levado os estudantes à loucura e à morte. Outras teorias surgiram, como a do Yeti, criatura com força sobre-humana que poderia ter causado tais ferimentos. Mas o caso foi arquivado como um incidente provocado por uma força desconhecida. Em fevereiro de 2019, o governo da Rússia reabriu a investigação, mas até o momento nada foi descoberto e o mistério continua.